Fala piloto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Top Pilot. Então, para você dirigir você precisa cumprir as regras de trânsito, certo? Como você deve imaginar, para você voar você também precisa cumprir algumas regras. E essas regras elas podem ser regras de voo visual, chamadas de VFR, ou regras de voo por instrumento, chamadas de IFR. Nesse vídeo eu queria falar contigo sobre a diferença entre o VFR e o IFR e quando que se utiliza cada uma dessas regras. Então se você quer aprender mais sobre as regras da aviação, assiste esse vídeo até o final. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o seu like para você não esquecer. Isso faz o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e começa a mostrar mais conteúdos meus para você sempre que eu posto um vídeo novo. Deixa eu te contar um segredo. Mesmo você estando inscrito no canal, nem sempre o YouTube te avisa quando eu posto um vídeo novo. Por isso é muito importante você sempre curtindo, compartilhando e comentando nos meus vídeos se você gosta e se você quer receber mais do meu conteúdo, beleza? Além disso, segue lá nossa página no Instagram, o @toppilotbr, e já se inscreve no canal do YouTube se por acaso você ainda não é um inscrito da Top Pilot. Então vamos lá. Como eu comentei, para você voar você precisa cumprir algumas regras, você precisa seguir algumas regras da aviação. Mas Rodrigo, que regras são essas? São as regras do ar. Essas regras do ar elas estão escritas em um documento chamado ICA 100-12. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para que você baixe esse documento, essa ICA 100-12. Então essas regras do ar elas se dividem em basicamente três tipos de regra. São as regras gerais, as regras de voo visual, chamado de VFR, que do inglês vem de Visual Flight Rules, e regras de voo por instrumento, chamadas de IFR, que do inglês significa Instrument Flight Rules. As regras gerais, então, são as regras que devem ser cumpridas por todas as aeronaves, tá? E além das regras gerais, elas devem também cumprir regras VFR, se estiverem voando sob referências visuais, ou as regras IFR se estiverem voando sob condições de voo por instrumento. Mas como funciona esse tal de voo visual e esse voo por instrumento? Antes da gente falar sobre isso, vamos falar de dois conceitos bem rapidinho. O primeiro conceito é condições meteorológicas visuais, que se chama VMC. A gente costuma chamar de VMC, é a sigla dessas condições meteorológicas visuais. Essa sigla vem do inglês de Visual Meteorological Conditions. E daí o VMC, condições meteorológicas visuais. E temos também o segundo conceito, que é o conceito de condições meteorológicas por instrumento, que a sigla é IMC, Instrument Meteorological Conditions. Quando a meteorologia está boa, as nuvens não estão muito baixas, normalmente acima de 1.500 pés de altura, e quando a visibilidade, ou seja, você consegue ver muito bem para frente, ela está boa, acima de 5.000, vamos estar em condições meteorológicas visuais, ou seja, estaremos VMC, que é Visual Meteorological Conditions. Já quando está chovendo forte, ou então tem uma nuvem muito baixa, que esteja abaixo de 1.500 pés de altura, ou então quando a visibilidade está prejudicada por fumaça, neblina, por chuva que seja, que de forma que a visibilidade esteja menor do que 5.000 metros, menor do que 5 km, então você não consegue ver 5 km para frente. Enfim, quando você não consegue ver direito, diz-se que você está voando sob condições meteorológicas por instrumento, ou seja, IMC, que é Instrument Meteorological Conditions, ou seja, você não consegue ver direito, beleza? Por exemplo, aqui nessa imagem você está VMC, você vê que o piloto ele consegue ver o chão, ele consegue ver bastante coisa à frente da aeronave e por aí vai. Já aqui você está IMC, por quê? Porque você não consegue ver direito, você não consegue ver nada para frente, você está basicamente dentro de uma nuvem. Então você é obrigado a utilizar os instrumentos da sua aeronave para poder voar. Então é o seguinte, se você escolheu voar sobre regras de voo visual, que é o VFR, são um conjunto de regras que as aeronaves cumprindo o voo visual tem que cumprir, você obrigatoriamente tem que estar em condições meteorológicas de voo visual, ou seja, obrigatoriamente vocês têm que estar VMC, ou seja, tem que estar conseguindo ver bastante coisa pro lado de fora da sua aeronave. Por isso que se chama de voo visual.
Se a meteorologia estiver IMC, se você não consegue ver direito do lado de fora, você não pode voar VFR. É proibido e é extremamente perigoso. Já se por outro lado você escolheu voar sobre regras de voo por instrumento, ou seja, as IFR, você pode voar tanto VMC quanto IMC. Isso quer dizer que para voar sobre regras de voo por instrumento, você pode estar tanto com condições meteorológicas boas quanto condições meteorológicas ruins. Resumindo então, se você está VMC, você pode voar tanto VFR quanto IFR. Se você está IMC, você só pode voar VFR. E aí, se você está voando VFR, você tem que cumprir as regras gerais mais as regras de voo visual. Se você está voando IFR, você terá que cumprir as regras gerais mais as regras de voo por instrumento, ok? Ficou claro? Mas aí você me pergunta, Rodrigo, então por que todo mundo não voa somente IFR, já que ele pode voar mesmo se tiver IMC e VMC, então o IFR você pode voar em qualquer condição meteorológica, então por que todo mundo não voa apenas IFR? Boa pergunta. Existem 3 motivos do porquê que as pessoas voam VFR também. O primeiro deles, para você voar IFR, o piloto ele precisa ter uma habilitação especial para efetuar voo por instrumentos. Voar por instrumento é bem mais complexo do que voar visual, então o piloto ele precisa ser muito bem treinado e é por isso que ele precisa ter uma autorização especial emitida pela ANAC depois de ter feito um curso homologado chamado de habilitação de voo por instrumento. A sigla de habilitação de voo por instrumento para avião é IFRA, que é Instrument Flight Rules Avião. Normalmente o piloto ele obtém essa habilitação junto com o curso de piloto comercial, ele faz os dois ao mesmo tempo. Por quê? Fica mais barato, basicamente. Nunca tente voar IFR sem estar habilitado para isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que eles pegaram vários pilotos que não eram habilitados a voar por instrumento e colocaram eles no simulador em condições de voo por instrumento. O tempo médio de sobrevivência de um piloto não habilitado em condições de voo por instrumento foi de 178 segundos. Depois de 178 segundos, o piloto, em média, sofria um fenômeno que a gente chama de desorientação espacial, onde ele não sabe se a aeronave dele está de cabeça para baixo, está de lado, está para o outro, porque o corpo da gente engana a gente quando a gente está voando em condições meteorológicas adversas. Então você tem que ter um treinamento bem específico, tem que treinar muito para ignorar o que seu corpo está falando para você e confiar apenas nos instrumentos. Então, em média, o piloto durava 178 segundos antes de desorientar e cair com a aeronave no simulador. Por isso que é extremamente importante você nunca entrar em condições de voo por instrumento se você não for habilitado para isso. Além disso, temos um segundo motivo de por que as pessoas voam visual também e não apenas instrumento. A aeronave ela precisa ser homologada para voar por instrumento. Não basta o piloto ter habilitação. A aeronave ela também precisa ter homologação para esse tipo de operação. Como eu comentei, para poder voar IFR, o piloto ele precisa confiar cegamente nos seus instrumentos. Ele não pode confiar no sentimento do corpo dele. Ele tem que confiar nos instrumentos dele cegamente. Por isso, a aeronave precisa ser homologada. Essa homologação garante que os instrumentos são confiáveis o bastante e que cumprem todos os requisitos técnicos para você poder voar IFR com segurança. Normalmente, uma aeronave que só voa visual, os instrumentos eles não são tão precisos e nem são tão confiáveis assim. Por isso que a aeronave ela não é homologada. Terceiro motivo, as regras de voo por instrumento, ou seja, as regras IFR, elas são menos flexíveis do que as regras de voo visual. Quando você voa visual, as regras elas costumam ser menos rígidas, então te dão mais liberdade para o piloto manobrar a aeronave dele de acordo com o próprio julgamento. Já as regras de voo por instrumento, elas são bem mais rígidas e não tem tanta flexibilidade assim, apesar de permitir você voar sem enxergar do lado de fora da aeronave. Os seus voos como piloto privado serão todos sob regras de voo visual, ou seja, serão voos VFR. Primeiro você aprende a voar VFR no curso de piloto privado. Depois, no curso de piloto comercial, aí você vai aprender a voar IFR. Os voos feitos em altitude elevadas, acima de 15 mil pés, são todos IFR. Então, quando você for um piloto de linha aérea, ou então um piloto de aviação executiva, ou então se você estiver voando aeronaves a jato, quase 100% dos seus voos vão ser IFR.
O voo IFR ele é mais padronizado, então ele é bom quando você está querendo fazer o trecho do ponto A ao ponto B. Já o voo VFR ele é mais permissivo, ele é mais flexível. Então basicamente cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então recapitulando, VMC, condições meteorológicas visuais. Via de regra, nuvens acima de 1.500 pés e visibilidade, ou seja, você consegue ver para frente mais do que 5 km. IMC, condições meteorológicas por instrumento. Quando estiver abaixo de VMC, você está IMC, ou seja, as nuvens estão abaixo de 1.500 pés ou a visibilidade está menor do que 5 km. Se as condições estão VMC, você pode voar tanto IFR quanto VFR. Se as condições estão IMC, você somente pode voar IFR. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Agora eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você colocasse a resposta aqui no comentário. Qual é a sua maior dificuldade para iniciar na carreira de piloto? É o dinheiro? É não saber por onde começar? É falta de tempo? Me deixa saber aqui nos comentários, assim eu posso tentar te ajudar a resolver essa sua dificuldade. Além disso, lembra de deixar aquele like de respeito, se inscreve no canal e curte nossa página no Instagram, o @toppilotbr. E aproveita também e entra lá no nosso grupo no Telegram. Combinado? Um abraço e até mais!